Agora sim. Agora sim. Como que vai, professor? Bem, Que prazer tê-lo aqui, viu? Primeira vez que a gente se encontra assim. verdade. Verdade, faz Não, anos. é a primeira vez. A gente já conversou por WhatsApp, acho que uma vez, conversamos por e-mail, mas assim, no digital pelo Zoom é a primeira vez. Muito prazer ter o senhor por aqui com a gente, viu, professor? Prazer é meu. São 17 anos juntos, professor. Faz tempo, hein? É, A gente teve algumas reuniões, né? E uma delas foi justamente sobre a comemoração dos 17 anos. A gente já está com a visão dos 20. A gente quer fazer algo muito mais especial com 20 anos. Mas com 17, a gente fez um planejamento de conversar principalmente com os clientes que estão com a gente desde o começo, professor. E aí, quando eu peguei a relação, o seu nome estava lá num dos primeiros. é, sabe? É muito. E esse momento aqui, professor, é uma live que, na verdade, eu vou disponibilizar depois lá no YouTube, né, para os clientes nossos poderem acessar. É um bate-papo e, na verdade, eu queria mais ouvir um pouquinho do senhor, conhecer um pouquinho mais da sua área de atuação e o que eu tenho feito com quem eu tenho conversado. Inclusive, eu tive uma live hoje com um contador. O escritório contábil dele tem 50 anos de existência, vinha desde o pai dele, né? E aí ele começou justamente a falar sobre essa evolução do digital, como que impactou na área contábil. E você vem da área acadêmica. E eu lembro quando eu fiz a campanha para trazer alguns professores na época que a gente estava construindo a e-cliente. Eu fiz um disparo de e-mail marketing, se eu não me engano. Eu não sei se o senhor vai lembrar disso, mas eu acho que a sua entrada veio por um e-mail marketing que eu mandei na época que o currículo Lattes permitia você consultar os e-mails de forma aberta. Eu não, Os... eu não lembro, faz muito tempo. E aí Faz. na verdade, eu entrei no Prof, né, no Prof, não, estou bagunçando hoje, no e-cliente, né? Porque eu estava, na época, as faculdades nem disponibilizavam sites. Ambiente. E aí eu falei, vamos aproveitar e vamos tentar É, trabalhar. mas foi justamente isso, porque na época eu trabalhava na Metodista de Piracicaba, aqui de Piracicaba, e a gente tinha essa experiência com os professores, com os docentes, eles tinham essa dificuldade de ter uma área para conseguir compartilhar seus conteúdos. Foi aí que a gente, inclusive, os primeiros clientes nossos foram todos da área acadêmica, né? É. Por causa do site focado nisso. E fala para mim um pouquinho, professor, a área que o senhor atua, conta um pouquinho da sua história para mim, por gentileza. Então, eu sou físico, né? Eu sou pesquisador, eu trabalho agora, desde aquela época eu trabalhava eu trabalhava na área de pesquisa e dava aula. Uhum. Atualmente sou um professor aposentado, mas eu dei aula Em de que, em que instituição o senhor está alocado agora? eu estou no IPEM, Ah, no Empenho, isso, no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. em São Agora, Paulo. em São Paulo, é. Em faculdade eu não estou mais, né? Ah. Uma série de questões, né? Uma das questões é, eu acho que é a idade. Ninguém mais quer professor. Muito... Imagina, a melhor bagagem está com vocês. Pois é, a gente sabe disso. A Mas, melhor bagagem está com vocês. então, eu acho que eu estou parado, deixei de dar aula há uns 2 ou 3 anos, mais ou É. menos. 17. Não, faz um pouco mais, né? Faz um pouco mais. A pandemia impactou muito isso para você, Lapoli? Eu já tinha parado. Eu já tinha Já, parado. né? Foi um É. pouco de iniciar a pandemia. É, Não, eu parei com a pandemia. Eu, com a pandemia, eu tive que parar porque, para mim, eu dei aula há 15 anos na graduação e na pós. E aí eu tive que parar porque, para mim, o modelo tradicional, que é o que eu gostava de dar aula, de olhar no olho do aluno, quando migrou para o Zoom e todo mundo com a sala fechada, com a câmera fechada,
Para É mim foi muito duro, foi um baque muito forte. Não era o modelo de aula que eu tinha vontade de dar, sabe? uhum. Eu cheguei, acho que logo no começo, eu tinha iniciado numa faculdade logo no começo da pandemia, Sim. lá aqui em São Paulo, no Jaçanã, né, que eu tinha acabado de sair da Unicid, né, eu dei aula em Uhum. várias cidades em São Paulo, e aí, quando eu entrei nessa faculdade, foi o início da pandemia. Eu acho que eu senti a mesma coisa que tu sentiu, É porque horrível, a sensação é horrível. Eu lembro que foi de uma quarta para uma quinta-feira, do uhum, nada. Eu estava dando aula presencial e no dia seguinte a gente estava dando aula já pelo Zoom. isso, E as metodologias que o pessoal queria que a gente seguisse eram as mesmas do presencial. Isso mudou totalmente, não tinha sentido. Eu tinha que estar com o Zoom aberto das 7 às 11, olhando para a câmera, esperando o aluno me dar atenção. é verdade. Você acha que pode isso? É. E conte para mim, professor, essa evolução do digital para você na área educacional, pegando mais ou menos um norte de 17 anos, que é o nosso aniversário, né? Quando a gente começou há 17 anos atrás, o que mais te impacta nesse processo todo de educação que o digital está impactando? Olha, eu sempre trabalhei na área mais tecnológica, né? Uhum, Então eu sempre procurei usar, de alguma forma, usar o digital para trabalhar, tal. Não dando aula, né? Mas uhum. disponibilizando material, tal. Então, nesse sentido, eu acho que para mim não mudou muito, não, porque eu justamente Porque entrei. você já era adepto à tecnologia desde o início, né, professor? Exatamente. Eu dou aula eu trabalho em computação desde 1983, desde que eu me Uhum. formei. O senhor é Então, formado aonde? na Faculdade Oswaldo Cruz, em São Paulo. Uhum. Então, desde que eu me formei, logo em seguida eu fui trabalhar com computação, né? Apesar de ser físico, e tal, dou aula de física, de cálculo, e na área de informática. Então, eu tive necessidade de da utilização da parte tecnológica para trabalhar com os alunos, né? Uhum. Eu dei aula de ciência da computação, dei aula de programação de computador, aula de compiladores, tal, e eu precisava fazer com que os alunos trabalhassem com isso, né? Cobolzão, o senhor deu aula ou não? Oi? Cobol, o senhor deu aula? Com quem? De Cobol? COBOL não, não cheguei lá. Eu sou um pouquinho depois. Eu Cheguei a ti, nem mas dar eu aula ti, de campo. mas eu tive aula de Cobol, viu? No colégio técnico meu, eu tive aula de Cobol, eu tinha que codificar o código na folha quadriculada. Então, É, cartãozinho de referência de Cobol, folhinha quadriculada que não dava nem, você não podia pular a linha. eu conheço, eu conheço um colega meu, quando eu trabalhei uma das empresas que eu trabalhei, ele trabalhava com COBOL. É, Pois eu nunca mais vi. Eu tive um aluno, ele disse que quem trabalha ainda em banco trabalha com COBOL, não é? trabalha. E é um profissional muito procurado. Inclusive aqui na cidade mesmo, o Santander veio para cá, abriu uma unidade aqui e eles estão precisando de programador COBOL. Precisam disso, porque É, essas aplicativos muito modernos não são tão poderosos quanto uma linguagem de programação antiga. o que eu tenho percebido é assim, até com os professores que eu tenho conversado, a gente passou nesses últimos 17 anos uma evolução muito voltada para a parte do compartilhamento do conhecimento, né? Isso. A forma como o conhecimento é compartilhado. Então, você poder participar de grupos de discussão no WhatsApp hoje, isso não tem preço, né? A gente montava grupos no e-mail. Eu lembro que a gente montava grupos no e-mail, grupos que você disparava um e-mail. Não sei se você vai lembrar disso. Você Ah, criava grupos no e-mail, aí o e-mail fazia o disparo para todo mundo, né?
Era esses as formas que a gente tinha. Hoje você está no grupo. Você está no grupo, a qualquer hora você está trocando figurinha, áudio, PDF, e isso aproxima demais. E isso iguala as pessoas em relação a isso, né? Todo mundo com um celular simples, Android, pequenininho, você pode participar disso, né? É verdade. Isso aí é muito bacana nesse processo. Aqui para a gente, professor, o que a gente percebeu mais foi nessa área educacional. Na área, a gente começou a ter muita parte dos professores que montar seus próprios cursos, né? Com a questão do enxugamento do quadro docente, vamos falar assim, que teve de uns 5 anos para cá, a pandemia potencializou muito isso. Então, a gente teve o quê? A gente teve uma demanda muito grande de professores procurando a gente para produzir seus próprios cursos, né? Então, professores montando seus cursos online, distribuindo de forma independente. E o bacana é que hoje tem ferramenta que um professor ele monta como se fosse sua mini universidade, né? Isso que é muito bacana. Você tem tido alguma experiência com cursos online assim, professor? De produção ou não? De montagem, eu estou interessado em fazer isso. Ah lá, Pegou ah na lá. hora certa. A gente vai conversar então, professor. Olha como que foi boa essa entrevista, viu? Quando entrou em contato, mas será que eles disponibilizariam vídeo, né, que seria a aula online, Mas veja para... que interessante. A gente estava numa reunião agora, antes de começar aqui a entrevista, a gente estava numa reunião justamente com a minha equipe, porque a gente estava acabando de fazer a página de venda de uma nutricionista. O que que ela... Olha que bacana. É isso que teve essa mudança na área educacional que eu acho bacana. A nutricionista, ela cria grupos de desafios para os seus pacientes. Esses grupos de desafios são incentivados em grupos de WhatsApp. Mas para a pessoa entrar, a gente está montando uma página de venda, onde ela vai vender esse curso. Aí lá ela fala dos benefícios, quem já fez, como que funciona, explica tudo. A pessoa clica, vai para um sistema de pagamento, já paga recorrente, pinga todo mês, e a pessoa já é colocada num grupo de WhatsApp e já recebe todos os conteúdos correspondentes à aula. Isso que é muito bacana, professor. Eu acho interessante isso. Você já tem ideia do que você está planejando? Pode compartilhar com a gente ou ainda é projeto? Olha, eu estou montando agora, nesse momento, um curso de Excel, por exemplo, né? Então ó, veja como que... Estou finalizando, estou terminando um... Ah, Ainda não está em vídeo isso, né? Eu estou dando... Agora, o que eu estou fazendo, além de trabalhar aqui no no ah, meu serviço? Eu tô dando aula particular, é o que sobrou para mim, né? hum. E Não, aí, mas é interessante isso, porque inclusive para você captar aluno hoje, você pode captar aluno pelo próprio YouTube. isso. E dando aula particular, o que eu penso? Bom, vou montar um curso que é o mais fácil agora, né? Para mim, né? Uhum. Bastante, tal, desenvolvi muita coisa e agora eu estou estruturando, né? Então eu já montei toda a programação, tal, estou finalizando o último que seria o Excel avançado. Uhum. Pois meu próximo plano é fazer gravação em vídeo para isso. Posso contar uma curiosidade então, professor? Eu tenho 2 canais no YouTube. Eu tenho um canal de tecnologia e tenho um canal de motociclismo, né? Eu sou motociclista. Que legal. Nos 2 canais, eu uso umas técnicas para aumentar as visualizações, para eu potencializar as visualizações dos vídeos. Sim. No canal de tecnologia, eu tenho 2 ou 3 vídeos de Excel que são os que mais têm acesso. Um Uhum. deles, o senhor vai dar risada, tá? Eu ensino como travar uma célula no Excel, com F4. Só isso? Professor, 6 minutos de aula, eu Uhum. ensino a apertar o F4. Se você ler os comentários que o pessoal coloca no meu vídeo, o senhor vai dar risada o resto do dia. Porque eu tomo xingo de ponta a ponta. 6 minutos se enrolando para ensinar a apertar o F4.
Aí um já ajuda o outro. Fala assim, pessoal, pula direto pro minuto 5. Que bom. Esses vídeos têm quase 500.000 de visualizações, professor. Cada um, tá? O outro vídeo que bombou é um que fala do gráfico de Gantt. Eu ensino a montar um gráfico de Gantt no Excel. Uhum. E o outro, se não me engano, eu preciso lembrar, mas eu acho que eu ensino a mudar a cor da célula com uma condicional. Ah, tá. Olha, Então, mas veja que interessante. e aí, Esses, coisa complicada, né? Então, mas o que é interessante, professor, até aproveitando a oportunidade, esses meios, essas ferramentas que nem o YouTube, elas ajudam demais a área acadêmica a vender seus conteúdos. Porque o que eu fiz? Por que eu fiz esses vídeos? Eu não fiz para ganhar dinheiro. Eu fiz porque eu queria aplicar isso para os meus alunos na faculdade e mostrar para eles como que eu indexava no Ah, Google e no YouTube. E esses conteúdos foram indexados, né? Mas um professor, por exemplo, no seu caso, você pode justamente usar essas plataformas para propagar esse tipo de curso, né? Então isso é muito bacana. uhum. Isso funciona muito bem. Então já pense em montar o seu canal no YouTube, porque é o melhor canal, é a melhor forma para você vender depois o curso, viu? O canal eu até tenho. Só É, tem que alimentar o canal com alguma o que já fica de dica, é talvez escolher um segmento específico para você vender o curso. coisa. Exemplo. Ah, Excel avançado para contabilidade. Eu pensei nisso também. Porque o que acontece? Quando você for produzir os vídeos, esses vídeos, a chance de você segmentar o público é muito maior. Então, por exemplo, como que um contador, por que um contador vai no YouTube procurar tirar uma dúvida? Ah, como fazer cálculo de imposto no Excel? Uhum, O seu vídeo pode aparecer para o contador, entendeu? Então, entendi. quando você segmenta o seu curso, o conteúdo pode ser o mesmo, professor, o mesmo. Só que você dá uma roupagem segmentada. Excel para contadores, Excel para engenheiros agrônomos, Excel para engenheiro civil, entendeu? É Isso, específico. isso é específico, específico. E aí a landing page que a gente faz para você vender esse seu curso, ela é montada para conversar com o público que você quer vender. Então, assim, por que um contador compraria um curso de Excel? Pra Quais os contar. motivos? Aí você coloca os motivos. Olha, vai te ajudar no seu trabalho, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, isso acaba ajudando ele a tomar a decisão, né? Mas eu estou falando muito, professor. Tudo bem, pode falar. Eu- Não, imagina. Hoje a ideia era mesmo um bate-papo. Tinha coisa do senhor que eu não fazia ideia, né? Mas coloque em prática isso e procure a gente. Eu tenho certeza que a gente pode fazer um trabalho muito legal junto para poder te ajudar a vender esse curso, professor. Tá bom. Né? E gravar a aula também para o senhor é dois palitos, né? Porque você pode usar o Zoom, você pode usar o. Eu estou usando o OBS. O OBS um dos que eu pesquisei é o OBS. Eu estou usando o OBS. Para gravar os vídeos meus agora, eu só estou usando o OBS, porque é como se ele criasse várias camadas. Então Entendi. você já vai trocando as telas pelas camadas, é super fácil, Tá tá? bom. É bem tranquilo. Professor, eu não queria tomar muito mais seu tempo. Eu agradeço demais esse bate-papo, tá? Espero que a gente possa se reunir mais vezes. Vou para São Paulo com certa frequência. Eu não sei se você sabia, mas eu morava em São Paulo, tá? Eu, Quando? Faz tempo isso. faz tempo. Eu saí de São Paulo em 89. Então, desde que eu entrei em contato contigo, Não, eu saí de São Paulo em 89. Eu morava lá em Interlagos, naquela região lá, mais ou menos. conheço aquele lado também. Eu morava lá na Sargento Geraldo Santana. Não, isso já, Eu já morava do lado do Colégio Santa Maria. não conheço. Eu estudei muitos anos no Colégio Santa Maria, no Colégio Magíster, mas eu morava em São Paulo. Legal. Professor, muito bacana conversar com o senhor, agradeço. Amanhã a gente está fazendo as nossas comemorações oficiais aqui na Cliente, né, dos 17 anos, e conto com o senhor aí por mais muito tempo para a gente estar junto.